Olá, pessoal. Muito boa noite a todos vocês que aqui estão conectados na nossa reflexão de sábado. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe e derrame sobre todos nós as suas bênçãos de paz e luz. A nossa reflexão desta noite é o capítulo 19 do livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria espiritual do Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Estamos no capítulo 19, intitulado Na Propaganda. E o versículo que Emmanuel escolheu é uma fala do próprio Jesus, registrado por Lucas, lá no capítulo 17, versículo 23, quando Jesus diz o seguinte: e dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não vades, nem os sigais. Esse título é muito sugestivo, na propaganda, porque para fazer uma propaganda nós somos muito bons, mas na hora da aplicação do produto é que a coisa pega, né? E nesse caso, o produto nada mais é do que a mensagem do Cristo. Então é muito comum nós fazermos a propaganda do Evangelho e apontar para os outros onde está o Cristo, como diz lá o versículo, né? Muitos dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Então a gente faz isso muito bem. Olha, Jesus está lá, está além, né? Isso nos lembra uma história contada pelo espírito Hilário Silva no seu livro A Vida Escreve, também através do médium Chico Xavier, que ele nos conta a história do Sebastião Lobo, que era um médium, né? Já apresentava uma vidência um pouco desenvolvida. Na sua vida pessoal, ele trabalhava de motorista, era querido por todos. Estudava o Evangelho e entendeu que precisava divulgar, precisava fazer a propaganda, precisava apontar o Cristo, né? Por isso, ele vivia repetindo para todos os seus amigos e seus conhecidos: Jesus está comigo, Jesus está no meu lado, Jesus me ajudará, Jesus me dará as mãos. E foi assim que num belo dia, logo de manhã, ele já entrou no seu automóvel repetindo quase que um mantra, né? Jesus está comigo, Jesus está do meu lado, Jesus me ajudará, Jesus me dará as mãos. Mas foi justamente nesse dia que ele acordou todo animado, que o Sebastião brigou com os colegas de trabalho, perdeu a calma, abusou da velocidade, foi multado, desentendeu-se fortemente com a patrulha policial. À noite, no instante das suas orações, ele sentia-se envergonhado. Fizera propaganda, mas não aplicara a si mesmo a mensagem do Cristo que ele divulgara.
É mais ou menos assim, né? A gente dá umas mancadas aí durante o dia, pisa na bola e quando chega a noite a gente fica envergonhado. Principalmente nós que adotamos a doutrina espírita, que estamos aí nos esforçando, né? E às vezes a gente começa bem nos esforçando, mas pisa na bola e à noite vem a vergonha, né? E Sebastião começou a orar e, como de outras vezes, ele que já tinha evidência um pouco desenvolvida, apareceu-lhe o amigo espiritual Eusébio. Apareceu aos seus olhos e disse-lhe que era para ele não se envergonhar, que era preciso esforçar-se mais para controlar-se, serenar-se, pois esse é o dever do espírita. Lutar para vencer as suas más tendências. Sebastião, contudo, insatisfeito consigo mesmo, disse em voz alta, perguntando ao Eusébio, seu companheiro espiritual: Meu amigo, meu irmão, diga-me como eu devo agir. Eu saí de casa orando, busquei vigiar e muitas vezes eu repeti: Jesus está comigo, Jesus está do meu lado, Jesus me ajudará, Jesus me dará as mãos. Eusébio, amigo espiritual, concordou com ele e disse: Tudo isso, Sebastião, está tudo certo, mas não se esqueça de que não basta fazer a propaganda verbal e apontar onde está Jesus. Nós também precisamos estar com Jesus, vivenciar Jesus e entregar as mãos a Jesus. Você compreendeu? Tá tudo certo? Sebastião gaguejou e respondeu: Tá tudo certo, está bem. E o amigo espiritual finalizou: Então, está tudo bem. Amanhã vamos começar tudo de novo. Então, essa é a grande receita. Começar tudo de novo quantas vezes forem necessárias, não é? Não se aprisionar na culpa dos tropeções, porque senão a gente não vai para frente, a gente fica ali parado, estacionado. Porque se analisarmos bem, na vinda do Cristo nós não aceitamos e o crucificamos. Mas o trabalho perseverante dos apóstolos sobre o seu comando eternizou a sua mensagem. Mas nós espíritos humanos, né? Ainda muito cheios de imperfeições, quando se trata de tirar vantagem, nós somos muito criativos, né? Principalmente os brasileiros, né? Sempre na lei do Gerson, né? Temos que levar vantagem. Por isso que passados os 3 primeiros séculos, mais ou menos aí, na vinda de Jesus, os homens perceberam que aquele Jesus que eles negaram, que eles crucificaram, ele poderia ser usado cada vez mais como um meio de influenciar suas conquistas materiais. E aí o que eles fizeram? Começaram a usar o nome de Jesus e o seu evangelho para essas conquistas. Com isso houve muitas divisões entre as primeiras igrejas lá do cristianismo. Cada um começou a requisitar a posse do Cristo para si mesmo. Disputas humanas. Pela história a gente vê aí
muitas vezes violentas, né? Desvirtuaram por vezes a mensagem genuína do Evangelho e até mortes em nome do Cristo, daquele Cristo que eles pregavam. Então, assim, ao invés de nós seguirmos ao Cristo, nós passávamos a seguir ao Cristo que uma determinada instituição ou pessoa nos apontava e nos pregava, né? Então, Jesus já previu isso aí, já sabia das nossas pisadas na bola, já previu esse tipo de situação por nos conhecer de longas datas, né? Então, por isso ele orientou: olha, muitas pessoas vão dizer, ei-lo ali, ou ei-lo aqui, não vades nem os sigais. Então, Jesus é muito preciso, é muito claro, é muito firme em sua orientação quando nos diz para não seguir os homens que apontam onde está Jesus, onde ele está, sem antes analisarmos os frutos desses homens que apontam. Quais são as credenciais morais desses homens que apontam onde está o Cristo? Não é de cargos que nós estamos falando, não é de títulos, não é da beleza da palavra, mas analisarmos os frutos, né? Para sabermos quem é que está apontando, se tem credencial. E aí cabe a pergunta: será que nós mesmos estamos apontando Cristo para as outras pessoas, mas não estamos dispostos a trilhar os seus caminhos? Porque apontar é muito fácil, né? Mas quando nós já decidimos ao esforço, ao exercício de seguir ao Mestre, a gente não vai apontar. Olha, ele está ali, ele está lá. Porque isto mostra até, parece até que Jesus está muito longe. Olha, o Cristo está lá, está além. O nosso próprio exemplo é que vai dizer, não ei-lo lá, mas eis aqui. Jesus no exemplo que nós estamos tentando passar. Ah, mas muitos de nós vão dizer assim, mas isso não, né? Nós estamos muito longe dessa vivência. Mas se já começamos, nós podemos sempre lembrar o que o amigo espiritual disse ao Sebastião, né? Tudo bem se a gente ainda não conseguiu exemplificar, né? Nós não vamos ser santos do dia para a noite. Ninguém quer que a gente se transforme em santo, né? Nós precisamos é não desanimar, é começar tudo de novo, todos os dias se necessário, sem se aprisionar nos erros, na culpa. Então a proposta que a doutrina espírita vem nos trazer é para que a gente chegar a um entendimento de Jesus de tal forma que a gente perceba que não importa qual a organização humana em que nós nos matriculamos. O que importa é que entendamos com clareza os ensinos do Mestre, que não nos traz nenhuma incerteza ou indecisão para a nossa caminhada, nos caminhos que a gente vai trilhando. Aí a gente começa a perceber que o que importa não são as realizações exteriores, as mudanças exteriores em que nós nos prendemos. O que importa é que a gente permita que Jesus se apresente a nós no nosso templo íntimo, no Espírito. A doutrina espírita, inclusive, vem nos ensinar que não é preciso que ninguém se torne espírita para seguir o Cristo.
Assim como Jesus, a proposta espírita nada nos impõe, nada nos obriga. Basta ver o próprio Kardec, quando diz lá na Revista Espírita de dezembro de 1863. E depois essa fala de Kardec foi copiada lá para o livro O que é o Espiritismo. E o que Kardec diz? Kardec diz o seguinte, que o Espiritismo se dirige aos que não creem ou que duvidam, e não àqueles que já têm uma fé consolidada. Se dirige àqueles que têm fé, mas acham que ela não é suficiente. Continua Kardec, o Espiritismo não diz a ninguém que renuncie às suas crenças para adotar o Espiritismo. E nisso a doutrina espírita é consequente com os princípios de tolerância e de liberdade de consciência que ela ensina. Portanto, pessoal, a doutrina espírita não tem a pretensão de convencer a ninguém a se tornar espírita, porque o papel dela, da doutrina espírita, é o mesmo de Jesus. É a educação do espírito, independente da religião que nessa encarnação atual estamos abraçando. Emmanuel, nessa mensagem lá no Caminho, Verdade e Vida, ele diz que onde quer que vibre o princípio do bem, onde quer que a gente esteja se esforçando no bem do próximo e consequentemente no nosso próprio bem, o Cristo aí está em trabalho ativo, mesmo que a pessoa se diga ateu. Quantas vezes aquele que se diz ateu está vibrando no bem, se esforçando no bem, né? O apóstolo Paulo, lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, também dá a sua contribuição quando diz que todo aquele que pratica caridade é discípulo do Cristo, independente da religião. Então, Jesus nunca esteve preso às nossas limitações, às nossas vaidades humanas. A mensagem do Evangelho trazido pelo Espiritismo é clara e não violenta a consciência de ninguém. Os benfeitores espirituais também ditam a Kardec lá na questão 841 do Livro dos Espíritos, que não é preciso impor crença nenhuma. O que nós precisamos é propagar o bem e a fraternidade, sem a pretensão de impor o nosso entendimento, de forma que aquelas pessoas que se sintonizam, que se afinam com a mensagem do Cristo pela ótica espírita, pela proposta espírita, eles mesmos vão começar a buscar conhecimento e vivência de forma natural e sem nenhum tipo de violência. Por isso, no dizer de Emmanuel, esse versículo de Lucas nos revela que na propaganda do Evangelho não basta fazer como o Sebastião fez, né? Ficar dizendo onde está o Senhor. Indispensável é mostrá-lo na nossa própria exemplificação. Não basta apontar rumo, não basta citar capítulos, versículos e templos, é aqui, é ali, procurando Jesus. Quantas vezes a gente fica aí cheio de ansiedades, pulando de galho em galho e afirmando que nenhuma doutrina para nós serve, né? Nenhum templo serve, nenhum altar serve. Vamos no centro, esse centro aqui não é bom, não serve para mim, vai para outro, vai para outra igreja, e vai pulando de galho em galho e nada serve. O importante é nós percebermos que quando nós chegarmos numa igreja, num templo, no centro,
e estivermos dispostos a modificar hábitos e tendências infelizes, buscando a nossa melhoria, aí nós encontramos, independente de qual seja. Enquanto estivermos buscando um Jesus que nos sirva, nada muda. Né? Toda vez que vamos no centro, num templo, numa igreja, seja lá onde for, procurando um Jesus para nos servir, nada muda. Mas quando nós descobrimos e aprendemos a servir com Jesus em qualquer lugar onde estivermos, aí a gente encontra Jesus em nós mesmos. Tem uma fala atribuída a Francisco de Assis que diz o seguinte: tome cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Olha que responsabilidade, né? Então, quando nós percebemos isso, nós passamos a uma propaganda viva, demonstrando sinceridade, em pensamentos e atos no dia a dia. A fala para nós que adotamos a doutrina espírita como um caminho, um roteiro, precisa vir acompanhada na atitude do bem. Emmanuel também reforça lá em seu livro Ação, Vida e Luz, dizendo que o mundo está intoxicado por excesso de cultura, de palavras vazias, sem a bússola, sem norte espiritual. Então a decisão do espírita sincero, que quer aprender, que quer seguir, que quer se esforçar, precisa ser de evangelho vivenciado. Precisa de ser de ação no bem. Esforço, né? Porque, continua Emmanuel, a palavra edifica sim, ajuda, mas o exemplo arrasta. Né? Cristianizar a vida, conforme Emmanuel nos diz, não é, então, apresentar mudanças exteriores. É preciso encontrar Jesus lá no nosso santuário íntimo. Falar que Jesus está aqui, está ali, citando capítulos, versículos de cor. É fácil. Basta decorar os capítulos, versículos. Mas demonstra mais vaidade do que realização, né? Porque às vezes nós citamos, mas não vivemos. Sabemos o que diz, mas não entendemos. Então precisamos esforçar para revelar Jesus nos pequenos atos. Às vezes a gente, quando fala isso, dá a impressão que, nossa, eu tenho que fazer uma obra grandiosa, né? Nada disso. É nos pequenos atos do nosso dia a dia, é mudar o gesto, para o gesto de gentileza, de calma, mudar o olhar, não aquele olhar que acusa ou que critica, mudar o sorriso, a palavra. Esforçar para tirar a palavra ríspida do nosso vocabulário, da palavra agressiva. É isso, é um pequeno ato no dia a dia. Nós não somos espíritos missionários capazes de realizar grandes obras, não. Estamos caminhando. Mas é esses pequenos atos é que contagiam os outros. É isso que aponta. Contagia os outros a fazer os mesmos. Se uma pessoa grita conosco e a gente fala baixo, a tendência dessa pessoa não é continuar gritando. Agora, se ela grita e a gente grita mais alto, a tendência é piorar, passar por uma agressividade maior. Muitas pessoas até nos agradecem quando a gente indica, olha, procura lá a igreja tal, o centro tal. Eles agradecem, sabe por quê? Porque eles foram e se esforçaram para viver a mensagem que encontraram. E às vezes a gente que indica
nós só indicamos e não nos esforçamos para viver. Então a receita é a aplicação de Jesus em nossa vida. É mudança substancial, ainda que pequena, em nós, né? É o ditado popular lá que de grão em grão que a galinha enche o pau, não é isso? Então é nas pequenas mudanças pequenas mudanças substanciais é que a gente acaba mudando um todo, devagar, de acordo com as nossas possibilidades, com os nossos esforços. Senão nós vamos chegar no plano espiritual sem bagagem nenhuma. Indicamos para todo mundo onde conseguir a bagagem, mas esquecemos de conquistar a nossa. E aí continuamos vazios, sem nenhuma bagagem. Então, Jesus nos orienta nesse versículo para não seguirmos pessoas que só apontam onde podemos encontrá-la, mas ainda não vive a sua mensagem, né? Mas também que a gente não fique parado para criticá-los e julgá-los, não. Que a gente coloque definitivamente a serviço de Jesus a nossa boa vontade em mudar sempre para melhor. Bacana? Então essa foi a nossa reflexão de hoje. Que Jesus nos inspire, nos dê forças, perseverança para irmos observando os nossos pequenos atos e modificando-os no dia a dia. Agradeço imensamente a presença de todos. Que Jesus nos abençoe. Até o próximo sábado. Grande beijo a todos. Fiquem em paz. Que assim seja.